Olá, tudo bem com você? Eu quero, a partir de hoje, e isto vai se estender para os próximos 7 dias, comentar sobre um tema muito interessante da Palavra de Deus: a armadura de Deus. Por que eu quero comentar sobre isso? Porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, ficamos doentes, enfermos, muitas vezes não temos vontade de orar, de buscar a Deus, nos sentimos cansados, sobrecarregados, acontecem muitas coisas ruins na nossa vida e muitas vezes achamos normal, mas a maioria das vezes pode ser a influência do inimigo nas nossas vidas, porque o inimigo quer que você pense que isso é normal, que isso não é influência do diabo. Por isso nós precisamos meditar na palavra, principalmente aqui, nesta passagem que fala sobre a armadura de Deus. E a base desses vídeos que eu estarei fazendo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu quero compartilhar com você e eu creio que a palavra de hoje e nos próximos dias vai falar com você, vai abençoar a tua vida, vai te fortalecer no Senhor. Amém? Seja muito bem-vindo mais uma vez a este canal. Há uma alegria no meu coração saber que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe o teu dia, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Então vamos ouvir a palavra de hoje. Como eu havia dito, eu quero comentar nos próximos 7 dias sobre a armadura de Deus. Cada dia eu vou comentar sobre um versículo que fala sobre isso. Só que antes eu quero compartilhar com você a passagem na carta aos Efésios, capítulo 6. Eu quero ler neste momento dos versículos 10 ao 18, para entendermos melhor o contexto. Diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esta é a passagem em que nós estaremos meditando e trazendo uma reflexão, mas principalmente uma aplicação para as nossas vidas. A passagem que eu quero compartilhar no vídeo de hoje se encontra no versículo 11, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esta carta é tremenda, é maravilhosa. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para os Efésios. E esta carta era circular, ela tinha que circular para todas as igrejas naquela região. E o contexto em que ele escreveu esta carta, Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta. É interessante que ele fala de vários assuntos, como a unidade da igreja, nos enchermos do Espírito Santo, os deveres daqueles que receberem a Cristo, nos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem. E no final desta carta, ele fala estas passagens aqui. E eu quero compartilhar neste momento com você este versículo, que fala da armadura de Deus. Eu quero começar pegando esta primeira palavra, revesti-vos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, para nos revestir desta armadura. E interessante que, apesar de Paulo estar preso e ele ver a armadura dos soldados naquela época, o soldado romano, é interessante nós analisarmos
que Paulo está fazendo referência ao Antigo Testamento, mais especialmente ao livro de Isaías. No capítulo 59, no verso 17, o profeta fala sobre a armadura de Deus. E Paulo se apega daquela passagem e coloca para a igreja naquele tempo. E aqui ele está dizendo para nos revestirmos. Ao longo da carta, Paulo fala para nós nos despirmos do velho homem e nos revestir do novo homem. Quando nós temos que nos revestir, é da armadura, a armadura de Deus, não a nossa. Uma referência que eu utilizo do Antigo Testamento também é o exemplo de Davi, ainda jovem, quando o gigante Golias estava ameaçando o povo de Israel. E Davi, naquele momento, foi o único que se prontificou a enfrentar o gigante. Saul deu a sua armadura para Davi. Só que a armadura de Saul não cabia em Davi. E Davi era pequeno, Saul era um homem grande, então não cabia aquela armadura para Davi. E ele disse que não precisava, porque a armadura ele já tinha, a armadura de Deus. Então nós precisamos nos revestir desta armadura. E para que nos revestir? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nestes momentos difíceis e complicados, nós precisamos discernir se é o inimigo que está agindo por detrás ou não. Às vezes pode ser um cansaço físico, alguma coisa do tipo, mas às vezes pode ser a influência do inimigo agindo nas nossas vidas para que a gente não busque a Deus, para que a gente não medite na palavra, para que a gente não congregue, para que a gente fique mais longe do Senhor. Isso nós precisamos entender. A armadura serve para estarmos firmes. Uma casa que está firmada na rocha, ela dificilmente vai cair, vai tombar, porque ela está firme. Da mesma forma, nós precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo vai lançar dardos, o inimigo vai lançar pensamentos, o inimigo é astuto. Ele pode agir a qualquer momento e nós precisamos estar alertas, vigilantes. E para isso precisamos estar firmes. Para isso nós precisamos revestir desta roupa, desta armadura. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Medite na palavra. Ore ao Senhor, busque a presença de Deus. Peça para o Espírito Santo te revestir desta armadura. E você vai resistir firmemente às astutas ciladas do inimigo. Esteja preparado. Para que você não caia, você precisa estar firmado. E para que você venha estar firmado no Senhor, ser fortalecido nele, você precisa desta armadura. Então, peça ao Senhor: Senhor, me revista do teu poder, me revista desta armadura. Eu preciso, porque o inimigo tem me atacado todo o tempo, em todo momento. A palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos guardando, nos protegendo. Mas o Senhor só vai nos guardar, mas só estaremos firmes com Ele se nós pedirmos para Deus nos revestir desta armadura. Amém? Então guarde esta palavra no teu coração. A palavra de hoje é: revista-se da armadura de Deus. Peça para o Senhor esta armadura poderosa. Não é uma armadura física. Você não precisa de capacete, de espada, de escudo físico. Você precisa da armadura que Deus tem para você. Peça a Ele e você ficará firme no dia da batalha. Amém? Que Deus abençoe grandemente o teu dia e fique na paz do Senhor. E nunca se esqueça que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está vivo. Amém? E porque Ele vive, nós podemos crer numa manhã. Deixe aqui a tua curtida, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificação. Amém? Fique ligado, que amanhã terá mais uma passagem sobre a armadura de Deus. Fique atento. Glória a Deus.